Sejam bem-vindos a essa aula online. É uma aula básica aí de atendimento. Não vai ser uma aula super completa, mas é mais para dar uma visão geral da filosofia de atendimento da casa, alguns princípios básicos. Então vamos lá. O princípio básico que a gente trabalha aqui é meio... o cliente vale mais do que tudo, né? Isso é conversa assim, mas eu vou explicar por que essa conversa, a matemática dessa conversa. O que acontece? Por que eu digo que o cliente vale mais do que tudo? O cliente não vai vir aqui uma vez só, ele vai vir aqui repetidas vezes. Tem gente que almoça aqui uma vez por semana, tem gente que vem uma vez por mês, e tem gente que trabalha aqui no banco, e aí vai ficar vindo aqui por anos e anos. Então o valor do cliente pra gente hoje não é... ele gastou uma conta de R$100 aqui. Essa conta de R$100, se ele vier uma vez por semana, são R$5.200 no ano. Ele vem aqui durante 4 anos, são R$20 mil. Então, a gente tem que olhar esse cliente ali como uma peça de joia valiosa, ou então uma montanha de dinheiro, entendeu? E a gente tem que entender que esse cliente dá sinais pra gente quando a relação dele com a gente tá com problema, né? Ele chegou aqui, ele já reclamou que, não sei, a cerveja demorou pra vir. Isso aí é como se a gente tivesse passado do lado de um vaso desse aqui, o vaso deu aquela tremida. Aí ou você pode ignorar isso, passar de novo correndo do lado do vaso e o vaso vai quebrar. Ou então você fala, caraca, deu um problema aqui, segura esse vaso, próxima vez que eu passar aqui, vou passar de fininho, porque já é um cliente que deu algum sinal de que deu algum problema. Isso acontece toda hora no atendimento. O cara fala com você, cadê o croquete que eu pedi? Você pode falar assim, já tá vindo, e nem conferir nada, mas o cliente te deu um sinal de que tá com um problema ali. Ou você pode falar assim, pô, esse cara falou do croquete, deixa eu ver se tá lançado no sistema, deixa eu ir lá conversar com a cozinha pra ver se esse croquete tá vindo ou não. E tratar esse cliente desse jeito, entendeu? Dar uma atenção ali pra ele, mostrar também que você tá se importando com o croquete dele no caso. Então vou voltar aqui. Então qual que é a missão do garçom? É lógico que a gente quer aqui, ó, o item 3, o último, que vocês vendam mais. Mas mais importante que vender mais é que ele tenha uma experiência agradável e que ele volte. O nosso objetivo é sempre fazer o cliente ficar voltando várias vezes. Se a gente conseguir ser bom o suficiente para ele não só voltar, mas ele indicar um amigo, pô, vai lá, o almoço lá é top, a comida chega rápido, o atendimento é simpático, aí a gente já foi para um outro nível. E se a gente faz isso e ainda consegue aumentar a venda ali, vende uma cerveja a mais, vende uma sobremesa a mais, aí é o nosso atendimento nota 10. Show? E aí, aqui vai ser difícil você cometer um erro muito grande, que você faça um cliente não voltar aqui nunca mais, né? Você vai destratar ele, ou vai derramar uma bandeja em cima dele. Vai ser raríssimo essas situações. A maioria das vezes vai ser um errinho, entendeu? Alguém na recepção já não recebeu ele muito bem, e quando chegou a cerveja, ele pediu uma, demorou, aí a comida veio errada e veio fria, aí quando soma esse pacote todo, o cara fala, pô, lá é mó desorganizado, não dá pra voltar lá não. Então a nossa função, a função de vocês é tentar errar pouco e tentar identificar erros, seja que vocês cometeram ou que outra pessoa da casa cometeu, outro garçom ou a cozinha cometeu, e a gente tratar esses erros, entendeu? Então a gente tem que tratar os erros de forma natural, não ficar varrendo eles para baixo do tapete, entender que os erros são normais e a gente tem que identificar e tentar consertar quando esses erros acontecem. Show? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer para ter menos erros, ter menos atrito com o cliente? Primeira coisa é a simpatia. Eu já falei para vocês aqui em outras reuniões, essa coisa de estar sorrindo, passar uma vibe boa pro cliente. Isso é muito importante, a postura de vocês ali quando estão atendendo. Mas isso, você pode ter simpatia de vários jeitos, entendeu? Você pode ter um sorrisão e tá sempre na vibe, ou você pode ser, mesmo sendo mais fechado, você pode passar essa simpatia, porque na verdade o que o cliente vai estar olhando é se você se importa ou não, entendeu? Se você estiver lá, né, por mais que você esteja sorrindo, todo largado, apoiado na parede, com uma cara assim, ele vai falar assim, pô, esse cara tá cagando pro atendimento. Isso já vai passar pra ele que você não tá sendo simpático nessa situação. Então, quando eu tô botando simpatia aqui, é isso, é o cliente já entender, por mais que você depois cometa todos os erros do mundo, leve o negócio errado, demora a levar, mas o cara vê que, pô, desculpa, você tá ali se importando com ele, isso já vai passar, já vai corrigir aí boa parte do problema. Outra coisa é o conhecimento dos treinamentos. A gente tá gravando esses treinamentos e a gente quer que vocês estudem eles cada vez mais, ou seja, vocês conheçam todos os protocolos bem certinhos e apliquem ele no dia a dia. Então, ou seja, não adianta você ser simpático e tal se você não sabe o que acontece quando tem uma transferência de mesa, você não sabe os procedimentos do restaurante. Atenção e precisão, que é isso, a gente fica atendendo muitas mesas, então se a gente não estiver sempre atento, se policiando ali, por mais que a gente tenha o conhecimento e a gente esteja ali simpático com o cliente, esses erros vão acontecer naturalmente. A honestidade, né, que é isso que eu falei, não ficar pensando só, eu errei aqui, vou esconder, não vou falar pro Giovanni, então assim, ser honesto de quando você errou, admitir logo o erro, tanto para o cliente quanto para os seus companheiros, tipo, fui eu que lancei errado. Porque isso economiza tempo de todo mundo, do que a gente ficar ali, cada um disputando quem que tá certo, quem que tá errado.
E isso aqui eu botei na última linha, essa vibe certa. Essa vibe certa o cliente vai sentir quando tiver tudo isso. Ele vai ver que vocês estão atentos, que vocês conhecem o cardápio, conhecem o protocolo de atendimento e que vocês estão ali de forma honesta querendo dar um bom atendimento. E é isso. Preocupação com o resultado final. É a visão mais de time, entendeu? Perdeu a bola, a gente não vai ficar ali. Depois a gente pode, na reunião aqui, ver quem que perdeu a bola, mas perdeu a bola, vamos voltar todo mundo para marcação, porque o que vai importar vai ser o resultado. E igual eu falei, a gente, já falei em outras reuniões, a gente está preparando aí várias metas para vocês terem uma orientação mais para metas, né? Além das avaliações, metas de venda, e tem a ver com a fidelidade dos clientes, que é o Fidelize, que eu vou apresentar para vocês ainda hoje. Então, trouxe essa figura aqui que eu já mostrei em outras reuniões, que não seja essa pessoa, entendeu? Mandaram o cara pintar a faixa ali, aí tinha um galho, eu não sou tirador de galhos. Aí ele pegou e pintou desse jeito mesmo. Aqui vai acontecer várias vezes isso. Vocês vão ser designados por uma função, aí vai dar um errinho, vocês vão ter que se meter um pouquinho ali na função do outro, em vez de só ficar assim, não, eu tô fazendo o meu aqui e deixa, entendeu? Então, por exemplo, o garçom viu que um banheiro tá sujo, ele não precisa falar assim, isso aí é com o gerente que vê essas coisas. Então tem que avisar, vocês têm que se importar com o todo, entendeu? Esse cara aqui não tava se importando com a estrada, ele tava se importando de terminar o serviço dele e ir embora. E aí, um paralelo rápido aqui. Aqui vai funcionar parecido com acidentes aéreos, né? Quando um avião cai, raramente é um problema único, muito grave que teve naquele avião. Na maioria das vezes vai ser uma sucessão de erros. E aqui acontece a mesma coisa. Quando a gente perde um cliente porque ele foi mal atendido, realmente é essa sucessão de errinhos. E aí na indústria aeronáutica, né, acontece isso. É igual esse acidente que aconteceu já tem 10 anos aí, esse acidente, né? Tempo pra caramba. Mas o relatório mostrou que os pilotos, 2 horas antes do avião cair, eles já estavam debatendo a situação do combustível. Já tinham noção de que o combustível estava na margem ali. E 40 minutos antes, além deles terem falado sobre isso 2 horas antes, 40 minutos antes, deu um alerta ali vai acabar o combustível, hein? Se liga aí. Ou seja, daria tempo deles terem desviado, mas eles ignoraram o sinal. É igual o que eu falei no início aqui. O cara falou que cadê o meu croquete que não veio? Se você fala assim, isso aí, daqui a pouco tá vindo, né? Vocês vão agir igual o piloto do avião que falou assim, isso aí é mais uma luz que apareceu aqui no painel, vamos embora que quero chegar rápido. Então vocês têm que estar atentos a esses sinais para não deixar aí o nosso avião cair. Show? Então é isso, não existe pulo do gato, não tem segredo nenhum. A função da gente fazer um bom atendimento é simples, a gente não precisa fazer grandes malabarismos, é só a gente seguir essa toada simples aí, não deixar esses pequenos erros pegarem a gente de surpresa. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o nosso sistema de atendimento, que vocês já conhecem aqui do dia a dia, né? Então a gente tem a recepção aqui, e aí tem alguns pontos aqui que são mais críticos. A recepção é um ponto super crítico, porque ali a gente já vai passar a primeira impressão do atendimento. Então, se o cara foi já recebido ali, meio que deixaram o cara sentar, né? Tá com criança, com coisa ali, ninguém foi oferecer uma cadeirinha de criança, ninguém levou o cardápio, ninguém perguntou se ele queria uma bebida, foi um atendimento mais largado, aí o cara já vai para essa segunda fase com certos problemas. Então, aqui, se a gente fizer uma recepção excelente, por mais que às vezes essas outras fases a gente vai ter uns errinhos, às vezes já compensou, entendeu? Que o cara gostou tanto do jeito que ele foi recebido que ele vai até relevar. Então tem essa coisa, a primeira impressão é a que fica. Então a recepção é importantíssima. E ela vai terminar aqui, quando a gente oferece a primeira bebida, entendeu? A função da recepção é tudo isso. Dar o bom dia ali, sentar o cliente, entregar cardápio, avisar ele que tem o botãozinho, explicar para ele as coisas do atendimento e já perguntar, já quer pedir uma bebida? Porque aí você já vai travar o cliente ali naquele atendimento e já vai deixar ele mais tranquilo. Às vezes o cara tá morto de fome, já toma ali uma Coca-Cola, ele já fica mais tranquilo. E aí aqui nos pedidos, né? Nos pedidos, primeiro, também é uma fase bem crítica. Uma mesa que tá para fazer pedido é uma mesa que demanda muito mais atenção do que uma que já tá comendo. Porque aí o cliente tá naquela ansiedade ali, quer pedir, então quem tá no atendimento tem que ter essa noção de saber em qual fase do atendimento que a mesa tá, para ele saber, né, tem 20 mesas ali. Algumas ele vai dar mais atenção, outras nem tanto. Outras estão mais na fase lá de manutenção. Aqui é uma fase muito importante, o cara acabou de sentar, se aqui foi feito corretamente, ele já tá lá com a sua bebida, então aqui tem que ficar com um olho especial para essa mesa pra gente atender ele rápido. E atender certo, né? Então, se a gente atende com pressa, não faz todas as anotações e manda um pedido errado pra mesa, ou anotei o número da mesa errado, aí vai acarretar um monte de problemas aqui, depois a gente vai perder o dobro de tempo para consertar um negócio que se a gente tivesse feito aqui com calma, escutado o cliente, conferido o nosso pedido, não ia acontecer. Entrega. A entrega também, aqui já é um pouco mais tranquilo, porque se tudo deu certo aqui, a entrega é mais fácil. Então o cara lá da impressora vai levar o pedido na mesa, tem que ser rápido, ele tem que avisar o que ele tá levando, né, principalmente se é uma mesa grande, para as pessoas não ficarem confundindo de quem que é esse pedido. Então o cara tá levando um hambúrguer artesanal e um brazuca, ele tem que falar, hambúrguer artesanal, brazuca, e não só colocar o prato na mesa. Então aqui vai dar aquela lapidada final no atendimento para não acontecer nenhum errinho e o cara se sentir bem atendido.
Aqui é a fase mais tranquila, né? A manutenção. Então, o cara já recebeu o pedido. Você aqui também, depois que entregou, sempre é bom ver. Às vezes tá faltando um talher, às vezes o cara quer um ketchup, ou então ele quer pedir uma segunda bebida. Então, aqui, aqueles 1 minutinho depois que ele recebeu o prato, também é um momento que você tem que ficar dando uma atenção a mais. E aqui é mais tranquilo, né? Aqui o cara já tá ali comendo, às vezes vai pedir uma sobremesa, mas é muito menos estressante ele demorar a conseguir pedir uma sobremesa ou conseguir pedir uma segunda ou terceira cerveja do que quando é a primeira cerveja ou a primeira coisa que ele tá comendo. E aí depois no finalzinho aqui o fechamento volta a ficar um pouco tenso. Que aí sempre na hora de fechar, o cliente tá com um pouco mais de pressa, entendeu? Ou ele tá ali conferindo a conta, tá um pouco mais estressado. Ou às vezes tem alguém já querendo sentar na mesa dele, tá terminando o jogo lá do Flamengo. Então essa hora do fechamento é um pouco crítica. Então a gente também tem que ver, o cara pediu a conta, já ficar de olho para depois levar o cartão, senão a gente leva a conta e vai fazer outra coisa, some da atenção daquele cliente e o cara fica ali, vai ser aquela impressão final que ele vai levar para casa. E vai ser aqui também que a gente vai fazer os protocolos de fechamento, ou seja, se deu tudo certinho ali, a gente vai pedir uma avaliação e a gente vai aplicar o nosso programa de fidelidade que eu vou mostrar para vocês depois. Então, eu trouxe aqui um vídeo pra vocês assistirem, o que não fazer. Eu apareceu esse vídeo pra mim ontem no Instagram, achei engraçado. E aí não é de restaurante, é tipo como se o cara estivesse atendendo uma loja de roupa. Não sei se vocês conhecem esse cara aqui, mas eu achei muito bom. Então eu vou botar, deixa eu ver isso pra não ficar muito alto. Eu falei exatamente isso, que domingo eu não vou vir. Não, na escola de domingo. Oi, tá livre aqui? Próximo. Oi, deixa eu só tirar uma dúvida. Tinha um outro produto de uma outra cor ontem quando eu vim aqui. Acabou já? Não tem mais do produto? Porque eu vi que tinha várias cores e agora só tem uma cor. Não. Não tem mais É mesmo? o que tem lá. É o que tem lá? Então tá bom, obrigado. Eu queria colocar meu CPF na nota. Será que tem como? Digita. Não, menina, Moça. pode falar que não, né? Moça. Moça. Eu vi que esse produto tava mais barato na prateleira. Não tá com desconto? Crédito ou débito? É no crédito, por favor. Eu acho que tá errado aqui. Saiu no débito. Você falou débito? Não, falei crédito. Acho que agora foi. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Bom trabalho pra você. Próximo. Mas vocês entenderam, né? É aquela coisa, toda pergunta que faz, a mulher fica em paciência, postura mascando chiclete. Aí quando ela vai falar com a amiga dela, ai, que não sei o que, ela tá toda animada e o cliente tá cagando, entendeu? E o cliente, pô, vocês com certeza já foram em algum lugar que vocês foram mal atendidos, seja uma loja de roupa, um supermercado, alguma coisa assim. Vocês, da mesma forma que vocês captam essa vibe do atendente, os clientes aqui estão captando também essa vibe de vocês quando ela não tá certa. Então vamos lá. Aí já falei, só que eu vou trazer aqui só mais detalhes, né? Então, por exemplo, a parte lá da recepção. E agora é o futebol que aí, sempre falo contigo. Então vamos lá, recepção. Semana passada eu trouxe pra vocês a história do funil lá do restaurante. Funil é todo o mercado de pessoas que vão sair pra jantar. E o cara conheceu a Casa Pellegrini, ele tá ali vendo no Google nossas avaliações e ele decidiu vir aqui. Só que ele só vira cliente mesmo quando ele senta aqui, pede e paga a conta. Quando o cara tá ali na calçada, ainda tá perigando dele não gostar de alguma coisa e vai aqui pra concorrência. Então, quem tá ali na recepção já teve todo um processo de trazer o cara até aqui a porta, entendeu? Mas alguém tem que marcar esse gol pra gente. E quem tá ali na recepção é isso, tem que marcar o gol, ou seja, tem que estar sempre ali atento nas oportunidades que estão passando. E dá pra ver, às vezes tem um grupo de turistas que tá andando de um jeito assim mais devagar, vocês sabem, pô, tá procurando um restaurante, então, pô, bom dia, boa noite. Querer vender isso. Não precisa ser aquele atendente chato. Sei que posso te ajudar, mas sim, vocês têm que estar presentes, têm que estar simpáticos e tem que ter um conhecimento ali do cardápio, essas coisas. E tem que estar afim, porque às vezes vai ter um probleminha. Precisamos aqui para 8 pessoas, mas não dá. Entendeu? Ou então não, pô, deixa eu ver se eu movo pra cá, vou conseguir colocar, peraí que eu vou resolver o problema de vocês pra gente fazer essa venda. E igual eu falei ali, passar a bola redonda pra próxima fase do atendimento. Então, se fizer uma recepção bem feita, entregar o cardápio, falar que tem o botãozinho de mesa para caso vocês não estejam olhando o cara, saber que dá para apertar ali, oferecer uma bebida, pô, já passou a bola redondinha pro outro garçom que vai fazer o atendimento, pro cara só tirar o pedido. Mas assim, mesmo se ele tiver muito atolado, vai ter o botãozinho que o cara vai ver. O cara já vai estar com a bebida dele ali, do que se o cara nem sabe que tem o botão, nem viu a bebida, nem pediu a bebida, o cara a bola já vai quadrada, né? Dá sempre para consertar. E aí eu botei esse Arrascaeta aí que é pra simbolizar esse passe bem feito. Show?
garçom de mesa. Vocês não são apertadores de botão de computador, entendeu? Nem de maquininha da Stone. Vocês estão ali para fazer toda a comunicação com o cliente. Então, entender se o que vai servir melhor aquele cliente ali é uma porção de pernil inteira, ou se é uma meia porção de batata, se é um croquete, se o cara quer uma garrafa de vinho. Então, às vezes você vai ver, é um casal, é uma família, são dois velhinhos que não vão aguentar comer uma porção inteira, não vou vender uma porção gigantesca para eles. Então, e entender essa linguagem verbal do cliente, ou seja, se colocar no lugar do cliente, saber que ele às vezes não conhece o cardápio tanto quanto vocês, então, dependendo do que o cliente falar, você fala, ele quer dizer isso. Em vez de você falou isso aí, é isso aí mesmo, sair anotando e passando para a cozinha. E a linguagem corporal, o cara passou de uma fase para outra, tá? Você viu que aquele cara ali acabou de sentar. E, o cara tá olhando pra trás, tá ali incomodado, alguma coisa tem. Ou ele tá procurando alguém pra atender, ou então, às vezes, é um amigo que tá chegando. Então, ele não apertou o botão, ele nem chamou o atendimento, mas você viu que o cara tá se mexendo ali de uma forma que ele tá procurando alguma coisa. Vai até a mesa e fala, tudo bem, tudo certo? Vocês querem pedir? Não, é porque eu vi ali. Aí você vai resolver a situação. Então, tá ligado nessas questões de linguagem corporal do cliente. Até mesmo nessa fase aqui, chegou a comer. O cara saiu comendo, tudo normal, ele tá dizendo com a linguagem corporal dele, tá ok. O cara ficou olhando o hambúrguer, olhou assim, o pedido foi errado, né? Provavelmente, alguma coisa aconteceu. Então, antes do cara vir falar que veio errado, vocês podem ficar só olhando e o cara ali, investigando aquele hambúrguer. Ou vocês já podem, tá tudo certo aí, amigo, precisa de uma ajuda? Isso aí tudo já vai passar pra eles aquelas coisas que eu falei, que vocês se importam, que tá na vibe certa do atendimento. Empatia aqui corroborando isso que eu já falei, né? Ou seja, vocês se colocarem no lugar do cliente, isso eu já falei também, o conhecimento desse ciclo todo de atendimento, conhecer os protocolos de atendimento para vocês poderem realizar ele bem. Estar bem posicionado, vou até falar especialmente sobre isso daqui a pouco, mas eu sei, vocês têm que se posicionar num lugar onde os clientes conseguem ver vocês e vocês conseguem ver os clientes. E às vezes não é só se posicionar fixo, se vocês caminharem, vocês vão ser mais vistos. Então, você tá num lugar que todo mundo consegue te ver e você consegue ver todo mundo. Mas tá tudo parado, vocês dão uma andadinha para uma outra posição, entendeu? Vou mais para cá, porque só nessa movimentação o cliente já vai ver. E aí vai passar também uma vibe de atenção, que vocês estão ali procurando serviço, entendeu? Em vez de tá assim, tá tipo uma vibe de tô esperando o tempo passar, ou tô esperando alguém me chamar. E é isso, vocês não são apertadores de botão, entendeu? Vocês têm que ficar ali procurando situações e uma dica que eu dou pra vocês fiquem olhando as mesas e vasculhando em que fase que eles estão do atendimento ali. Esse cara já recebeu cerveja, aquele ali pediu comida, ainda não veio. Se vocês ficarem o tempo inteiro procurando analisar cada mesa, vocês automaticamente já vão dar essa caminhada pelo salão e vão ficar se posicionando. Porque você vai ver uma mesa ali, isso aqui pediram comida, já tem uns 10 minutos, daqui a pouco vai chegar. E você foi ver uma outra mesa, mas você já teve esse pensamento 5 minutos antes. Quando você voltar e aí você vê que ali ainda não foi a comida, você já vai falar, não, ali tem alguma coisa errada. E aí você vai encontrar esse problema, às vezes, antes mesmo do cliente reclamar. E aí é o melhor dos mundos. Às vezes o cara nem tá tão estressado assim, tão com pressa. Mas às vezes tem um erro ali naquele pedido e você conseguiu consertar antes dele reclamar. É a melhor situação. Show? Passar a bola redonda para a cozinha, aquilo que eu já falei. Então, escutar bem o cliente, revisar o seu pedido. Não passar um negócio errado, que aí depois a impressora e a cozinha vão ficar ali batendo cabeça. Detectar os problemas, já falei também. E aí botei aqui, na questão do posicionamento é isso. Imagina um videogame, entendeu? Todos vocês já jogaram um Free Fire, um jogo de tiro, um Counter-Strike. Então, vocês têm que se posicionar num lugar. É que nesses jogos, às vezes, você quer se esconder, né? Aqui é o contrário, você quer rushar o cliente, entendeu? E aí ficar se movimentando para que o cliente veja vocês e vocês vejam o cliente. Show? Botei esse mapa aqui, não trouxe agora, mas em aulas futuras eu vou trazer aqui ideias de posicionamento nesse mapa aqui para vocês. Nessa aqui é a nossa planta da loja. Essa é antiga. Então vamos lá. E a impressora? Também repeti um pouquinho que eu já falei. Botei um Bruno Henrique aqui que na impressora. Vocês têm que ser rápidos, não adianta, não pode ficar ali andando, passinho curto, mole na impressora, porque quanto mais rápido vocês forem, mais vocês vão conseguir atender. E não adianta ser rápido, mas não ter precisão. Por isso eu até botei aqui em primeiro lugar. Essa coisa também do passe redondo. Então, claro que quem está na impressora está dependendo, de certa forma, do garçom que fez o pedido. O cara fez o pedido com a numeração errada. Mas o cara da impressora também pode ferrar um serviço que veio bem feito. Então a numeração veio tudo certinho lá e o cara está distraído. 55, entreguei na 56. Né? E aí começa uma outra bola de neve. Ou às vezes até o pedido veio errado, mas o cara da impressora, ele tem que estar também apto para achar um erro e saber consertar. Foi aquilo que eu falei da visão de time. Vocês não estão ali como um indivíduo que está jogando sozinho na impressora. Então, se teve um erro ali, do jeito de você achar o erro é igual eu botei aqui. Vocês precisam falar. Vocês têm que ficar narrando o que vocês estão fazendo no atendimento, que vai chamar a atenção do cliente. Então, se eu venho aqui, coloco uma Amstel, eu não falo nada e vou embora,
É diferente de eu falar assim, ó, Amistel, que aí os caras estão bebendo original, eles, não é Amistel não, tá maluco? Aí eu já vou ver, ué, será que eu que errei? Será que o garçom que fez o pedido errou? E aí já vai corrigir o erro antes de eu abrir a cerveja errado, o cara botar no copo. Então, falar vai acelerar muito a entrega, porque às vezes um garçom que é novato na impressora, ele fica ali do lado da mesa, esperando os clientes darem atenção para ele poder descer os pratos. Se ele falar tudo que ele tá fazendo, vai ser muito mais rápido. Se eu chegar aqui, ó, um brazuca com batata, chicken com aipim e um artesanal sem batata, aí os caras mesmo já vão parar a conversa deles, vão acusar ali, não, esse é meu. Você vai embora mais rápido, vai dar menos erro. Ainda vai dar essa pinceladinha de simpatia ali, tipo, pô, os caras são falantes. Então ser falante da impressora é mandatório, é uma excelente ideia. E é isso, vai ajudar já a achar os erros e a consertar eles. Show? E aí botei aí esse Luiz Roberto aí pra simbolizar esse cara que fica falando. Procurem isso, vocês vão falando, mesmo que quando vocês estão pensando alguma coisa, vocês podem falar, é bom, entendeu? Deixei um almoço aqui. Aí pensei, pô, será que ele já tem talher? Será que tá tudo certo aqui? Vocês podem falar assim, almoço aqui já tem talher, aí já tem, né? Você mesmo já responde, já tem talher, já tem. Estão precisando do ketchup? Não, já tem aí, tudo certo, valeu, obrigado. Pronto. Vai ser muito mais simpático, vai dar uma chamada de atenção ali no cliente pra de repente ele quer um ketchup, ele, não, pede um ketchup lá pra gente. Em vez de você ir embora, depois o cara ficar querendo o ketchup, ir pro cara, aí vai lá pra cozinha um pedido de ketchup. Você já vai resolver tudo ali na hora, se você falar isso de forma natural. Beleza. Então só pra arrematar aqui, os americanos têm um dizer lá dos Estados Unidos que é dessa lei 5149. O que é isso? Pô, tô com o meu irmão em casa, minha mãe fez um bolo, cortou ali 2 pedaços de bolo. Tem um que é um pouquinho maior, deixa pro meu irmão, entendeu? Que é você ter um trato bom com as pessoas, você sempre deixa um pouquinho mais pro teu irmão, pro teu colega, e a gente aqui quer deixar um pouquinho mais pro cliente, entendeu? Então o cliente pediu um negocinho, vamos resolver o negócio dele. E até entre vocês. Então, pô, o Isaías pediu uma ajudinha ali, pô, não é exatamente a minha função, mas pô, vou quebrar o galho aqui do Isaías, porque isso vai trazer um ambiente mais harmônico para vocês, e isso vai se refletir automaticamente no atendimento. O cliente vai sentir que vocês estão numa vibe boa entre vocês, e se vocês jogarem isso pro cliente, vai ficar tudo mais suave, até quando der um problema, o cliente mesmo vai falar, pô, os caras são tão gente boa, não sei o quê. Quando ele tiver que fazer uma reclamação, ele vai fazer a reclamação dentro de uma ótica de mais gentil com a gente. E aí é isso. Quero que vocês estudem todas essas coisinhas de atendimento, todos esses detalhes, todos esses protocolos, mas a ideia desses treinamentos é que vocês vão entendendo o conceito geral do negócio da Casa Pellegrini, entendeu? Para que, sabendo o conceito geral, vocês já vão saber como se portar em várias situações, mesmo que vocês não lembrem exatamente um detalhezinho que eu falei aqui. Então tem essa frase aqui do Dalai Lama, que que as regras são importantes, né? Mas se você conhecer o motivo dessas regras, a filosofia que tem por trás, você vai poder criar novas regras ali, ou quebrar essas regras, enfim, para conseguir seu objetivo. E aí botei o Dalai Lama aqui de novo, só recapitulando a aula então, quais são os pontos mais importantes. Primeiro, entender que o cliente tem esse valor de dinheiro pra gente, então o cliente tem um valor de dinheiro, inventei aqui 10 mil reais para de rir. Então, ó, o cliente tem esse valor de dinheiro, então a gente tem que estar preocupado com o cliente de uma forma, a gente quer ser simpático, quer ser humano e tal, mas de uma forma fria também. Ou seja, pô, o cliente foi mal educado, não sei o que, criou lá um problemão, mas assim, vamos lembrar que por mais mal educado que ele seja, mais babaca que ele foi, ele é um bolinho de dinheiro ali que a gente quer que ele volte e, tipo, é legal, cara, que você foi babaca, pô, desculpa aí, tudo certo, entendeu? Guardado as devidas proporções, né? Já teve caso aqui de, porra, cliente racismo, não sei o que, aí, muito obrigado. Mas, 2, passar a vibe certa. Então, ou seja, essa coisa de ser simpático, do cliente entender que vocês estão esforçados ali, fazer um bom atendimento. Então, ou seja, se vocês souberem todos os protocolos, estiverem seguros ali nessa entrega, eu vou trazer outro cara aqui para não dar esse riso todo. Mas se vocês estiverem passando essa vibe certa, vocês já vão conseguir aí 90% do objetivo, entendeu? Por mais que tenha um errinho ou outro. E uma dica de estudos aí, né? A gente está fazendo esses treinamentos, preciso que vocês assistam os treinamentos, mas que vocês, de forma intencional, vão colocando em prática, entendeu? Então pega os pontos que vocês têm dificuldade, se você vai ficar na impressora hoje, então, vou tentar hoje ir falando essa dica que o Augusto deu, de ir falando e narrando aqui o meu atendimento. Ou então, você vai ficar no salão, hoje eu vou tentar aplicar isso de me posicionar melhor, ou de ficar atento nas fases do atendimento de que cada mesa tá. Então, procurem ver os vídeos, rever e tentar todo dia ir aplicando um pouquinho do que vocês veem aqui, que aos poucos vocês já de forma orgânica vão ir pegando isso. Show? Fechou?